Sejam muito bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Laura Drummond. Eu, Georgia Bueno. Viemos hoje aqui conversar com vocês, mais uma vez, dentro da nossa série Saúde Mental na Atualidade, sobre saúde mental na perinatalidade e na parentalidade. Temos aqui como convidados hoje a doutora Michele Maciel, psiquiatra. Michele, gostaria que você se apresentasse. Por favor. Oi, muito prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Michele Maciel, sou psiquiatra da infância e adolescência. Sou formada aqui em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. E trabalho há vários anos com esse tema e sou apaixonada por ele. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. E, mais uma vez com a gente, doutora Clarissa Vilaverde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom demais estar aqui de novo. Eu digo que dispensa a apresentação, porque você que está assistindo esse nosso podcast, o interessante é que você assiste a série por completo. Esse é o nosso segundo episódio, né, da série Saúde Mental na Atualidade. E vamos dar início? Doutora Clarissa, fala um pouco pra gente como é que você vê esse mundo da perinatalidade e da saúde mental. Eu falo assim que muitas das vezes a gente é jogado nesse mundo pela experiência pessoal, né? Verdade. Então, até minhas meninas acabaram de chegar ali agora, eu vi elas entrando. Acaba que eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre, né, o impacto que esse tempo da vida pode causar na nossa saúde mental. Em todo o processo que eu passei com a minha filha mais velha, a Helena, né, que a gente precisou fazer um tratamento de fertilidade, então eu já entrei em contato com essa, quero ser mãe e tenho dificuldades, né? E Helena acabou nascendo prematura, então, aí, mãe de UTI neonatal. Então, eu falo que, apesar de ser um processo que eu experimentei essas questões, eu falo que eu olhei assim, só na portinha, né? Porque, graças a Deus, fiz tratamento da Helena e logo tive sucesso da primeira vez. Helena ficou pouco tempo na UTI, não teve nenhuma complicação, mas eu pude espiar um pouco, né, o impacto que, às vezes, nesse caso da gestação da Helena, essa maternidade que não sai exatamente como a gente gostaria, pode causar, né? Então, eu experimentei, sim, mesmo, essa questão da invisibilidade materna, a sensação da gente de não ser vista mesmo, né? Tipo assim, como que essa mãe, às vezes, essa solidão, como a gente se sente separada mesmo, né, da sociedade. Pelo menos foi a minha experiência. E a partir da minha experiência pessoal, eu fui atrás de entender, assim, outras mulheres passam por isso, que impacto tem isso na saúde mental, e aí fui conhecendo esse mundo, né, da perinatalidade, da mudança que isso pode, desse ciclo de vida pode causar, né? Inclusive, na psicanálise a gente fala muito sobre essa mudança, sobre esse processo do maternar e paternar, né? Desde um planejamento gestacional como um momento de crise. Exatamente por isso, por todas as transformações e mudanças que acontecem com a mulher, com o homem. Não só físicas, as físicas são as mudanças que são visíveis aos olhos, né? Mas as mudanças, na verdade, ela é uma das menores que existe. Então, todo esse processo, por que uma crise? Porque quando as coisas estão alinhadas, você está acostumada com way of life, né? Com o estilo de vida, com as coisas funcionando, e de repente chega a gestação, é como se fosse um desequilíbrio. E é necessário, ao passar por tudo isso, cada um na sua singularidade, né? Quem precisar passar pelo tratamento de infertilidade vai vivenciar por esse lado. Quem for direto para uma gestação, seja planejada ou não planejada, vai vivenciar outras questões. Então, tudo isso traz uma necessidade de uma mudança, de um novo equilíbrio, de um novo olhar, né? E aí a experiência pessoal acabou que falou assim, gente, tem gente falando sobre isso existe, né? E aí me deu aquela sensação assim, ó,
mais pessoas precisam saber sobre isso. Então, a gente precisa falar sobre isso para facilitar, né? As mães, tipo assim, ó, não passo isso por isso sozinha, né? Saúde mental materna. Esse está sendo o nosso grande assunto, então, a partir do momento, né, que a doutora Clarissa trouxe a experiência dela. E o que a gente pode pensar, doutora Michele, né? Na sua experiência, você trata de crianças, mas a influência da saúde mental materna na construção, você não estava aqui no primeiro que a gente estava comentando sobre isso, mas a influência, né, dessa mamãe, da saúde mental dela, na construção e na constituição dessas crianças e adolescentes que aparecem para você. A importância é total. Eu chego a dizer que é tão importante que é como se a criança que chega até mim para tratar um sintoma, ela é só a pontinha do iceberg. Por trás dela vem todos os problemas, geralmente, não só da mãe, mas também da relação do casal. Mas eu vejo muito essa importância do tratamento da mãe também, porque a criança, às vezes, ela é só o reflexo daquilo que ela está vivendo, né? Então, muitas vezes a mãe me fala, olha, eu não vou ter condição de manter o tratamento. Eu falo, olha, se fosse para você escolher um, mesmo que a sua filha seu filho está com sintoma agora, então eu escolheria que você tratasse você, de tão importante que é o tratamento da mãe para aquele sintoma que o filho está apresentando. Então, quase nenhum que chegue no meu consultório com sintomas emocionais, transtornos psiquiátricos, eu não tenho que falar sobre o tratamento da mãe, dos pais, do relacionamento entre eles, de tão importante que é para aquela criança. Principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que é a formação extremamente importante do desenvolvimento infantil. Igual a gente estava falando, né, no primeiro podcast, a importância do vínculo, da qualidade do vínculo formado entre mãe e bebê. Isso vai dar a linha tênue entre saúde e não saúde. Porque a partir dali constituímos nossos vínculos seguros, inseguros ou até desorganizados, mas principalmente vínculos inseguros, ansiosos e evitativos, que são esses provavelmente que vocês veem, né, no consultório o tempo todo e que nós também vemos no consultório o tempo todo. Pessoas ansiosas são pessoas que têm medo de serem abandonadas. Pessoas evitativas são pessoas que se escondem por não entenderem o próprio valor e, então, assim, por consequência, entendem que não podem ser passíveis de serem amadas de forma plena. Então, a partir desse olhar, Laura... Eu estou aqui doida para pegar uma brechinha. Fala, então. Pode falar. Eu querendo trazer para a clínica, para a nossa experiência do dia a dia mesmo, no trabalho com crianças, essa visão que você trouxe de trabalhar sempre em conjunto com a mãe é algo que eu sempre trago na clínica, né? Quando vem a criança para um trabalho, muitas vezes se a gente mostra que, se a gente diz que está ali nos pais, se a gente não tomar um certo cuidado, às vezes eles vão e não voltam mais. Então, a gente tem que ir com certo cuidado. E eu sempre falo, para eu tratar uma criança, eu preciso de vocês, pais, aqui dentro. Em média, a cada 3, 4 sessões, óbvio que isso vai variar de acordo com cada caso, cada situação em específico, mas eu preciso de uma sessão com os pais, com um dos pais ou com os 2 dos pais, até porque o trabalho ele não acontece só aqui dentro do consultório, né? Ele não acontece ali dentro só no momento da análise. A análise ela se estende no dia a dia, ela se estende nas questões que acontecem ali dentro da casa. E os pais, se eles não estiverem acompanhando e costurando todo esse trabalho com a gente não consegue chegar onde que precisa chegar. Muitas vezes somos nós que precisamos oferecer para esses pais esse vínculo seguro, essa construção de base para que eles sejam capazes de oferecer para os filhos. Eu estava pensando aqui, né, a partir disso que a gente está conversando, o que a gente ensina para os nossos filhos? Os pais procuram muito a gente, vocês vão ver, vocês vão fazer uma fala sobre isso também, é só para dar o gancho para vocês. O que a gente trabalha, né, com os nossos filhos, vamos dizer assim? E os pais trazem esse questionamento. Como é que eu ensino o limite? Como é que eu ensino a lidar com a frustração? Mas o que é limite e o que é frustração? Essa relação básica entre carência
E satisfação é uma relação que a gente precisa ensinar desde um primeiro momento aqui. Do primeiro mês até o terceiro, do terceiro ao sexto, do sexto ao nono e assim por diante, só que de formas variadas, diferentes, porque cada idade é uma idade. Mas o que eu estou ensinando para o meu bebê? Eu estou ensinando para o meu filho, para a minha filha. Eu estou ensinando a lidar com carência, isso é limite. Satisfação, prazer e desprazer. E o que a gente tem ensinado e o que tem chegado nos nossos consultórios e provavelmente no de vocês, você que atende, né? O seu com as mãezinhas se sentindo insuficientes, como é que elas falam para o bebê delas, como é que elas ensinam para o bebê uma suficiência se elas mesmas não se sentem suficientes. Como eu ofereço ao meu filho o que eu não tenho. O que eu não tenho. Então, entra o nosso papel, eu acredito, como profissional da saúde mental, esse lugar de acolhimento e de suficiência, seja uma psicoterapia, seja uma medicação, porque, por exemplo, eu recebo muito no consultório assim, meus filhos não têm limites, o que eu faço? Eu falei, como é que você lida com as suas carências? O que são carências? Freud ensina pra gente sobre um equilíbrio homeostático físico, que a gente tem desequilíbrios o tempo todo, fome, sede, sono, necessidade de afeto, né? E assim por diante. Tomar um banho, frio, calor, e assim por diante. Então, essas são as carências físicas. Como eu lido com as minhas carências físicas? É assim que o bebê vai aprendendo a lidar com as suas carências, reconhecendo que ele tem um corpo. Por isso que o Winnicott fala lá para a gente do holding, né? O handling e o holding são tão importantes. Que essa maternagem, a parte física de mostrar como lidar, e essa leitura que a gente oferece daquilo que ele sente. Então, ele vai aprendendo, conforme as idades vão passando, ele vai aprendendo, o bebê vai aprendendo a fazer essas leituras. Então, cada um vai aprendendo o próprio limite. Então, seja fase oral, seja fase anal, seja fase... E aí, é interessante, né? Aí chegam muitas crianças para a gente no consultório com problemas de enurese, encoprese, que a gente já fez até podcast sobre isso, né, Laura? Porque não sabem lidar com esses controles. Quer dizer, eu não sei lidar com limites. Olha como é que fica isso. Né? Depois, mais tarde, a gente está vendo isso enquanto sintoma. Vê isso enquanto sintoma no consultório. Fase oral, as compulsividades. Aí, e mais ainda. Tanto na pandemia, né? As compulsões alimentares, o uso de drogas, né? O uso e abuso de substâncias psicoativas, isso começa aonde? É aí, é lá nesse início. Esse não reconhecimento e o lidar com as minhas carências usando processos de satisfação, de prazer e desprazer. Então, sentou à mesa, você vai assistir um vídeo ao invés de comer. A gente está comendo, é o momento de eu olhar para o meu corpo e entender a quantidade que eu tenho que comer, o que eu estou comendo, a qualidade do meu alimento, a qualidade das relações ali estabelecidas. Então, não, eu lido como? Eu não vejo minha carência e sempre lido de forma a trabalhar com a satisfação, com o prazer. É o que os nossos jovens fazem o tempo todo. Chega o tempo todo no nosso consultório, meninos que não sabem lidar com carências, né, satisfazer. Eles querem sempre que alguém faça por eles, porque eles não sabem lidar, e sempre buscando, aí vem a baixa tolerância à frustração, que é justamente a frustração, é lidar com prazer e desprazer. Então, lidamos com a nossa falta de limite, buscando prazer. É o que a gente vê hoje em dia. E aí eu quero saber de vocês, estou falando a realidade, né, do meu consultório, eu acredito, dos nossos consultórios infantis da vida, como é que vocês têm... Não, eu quero saber como é que vocês, psiquiatras, vocês têm visto você, né, lá com as mamães e você, Michele, com as crianças e adolescentes lá no consultório. Então, eu sempre tento atender não só a criança, eu tento sempre conversar com os pais. Quais são as dificuldades que eu encontro? Primeiro, é que os pais, às vezes, chegam querendo uma fórmula mágica, uma medicação para resolver de forma muito rápida, inclusive numa consulta só, e eu sempre falo, é impossível você fazer uma resposta de algo que vem há anos em uma consulta. Então, essa é a primeira dificuldade, uma fórmula mágica que não existe. A segunda dificuldade é o medo de tratar criança e adolescente, né? O medo de medicamento, o medo do tratamento, o medo do estigma de ter um transtorno, de ter um diagnóstico. E aí eu sempre falo que a importância... porque a gente vê por etapas a evolução. Eu comecei a ver isso, eu me interessei tanto pela criança e adolescente justamente por isso, porque quando eu atendi adulto,
e eu pesquisava os antecedentes, a gente via em 50% a 70% dos casos o início ali até a média, principalmente a média de 12 a 14 anos, mas também na infância. Então, eu comecei a me interessar por aí, porque 50% a 75% dos casos de transtorno mental no adulto começam ali, na infância e adolescência. E aí eu falo para a mãe, a gente vai vendo essa evolução, que se chega no adulto não tratado é muito mais grave, né? Começa ali no bebê que não dorme direito, o bebê irritável, o bebê que chora muito, e depois vai para as fobias, para a encoprésia, enurese, apego, aquela ansiedade de separação, seletividade alimentar, depois, em seguida, um pouco mais para frente, a irritabilidade, explosividade, ansiedade generalizada, da crise de pânico, e vai evoluindo para transtornos alimentares, transtorno de uso de substâncias, transtorno de depressão crônica, dor crônica, que no adulto está totalmente ligado dor crônica com depressão crônica. Então, a gente vai vendo essa evolução. Então, eu falo, olha que importância você tratar desde o início, não necessariamente com medicamento, a importância de um tratamento global, porque você vê essa evolução ao longo da vida de um transtorno que poderia ter sido tratado, às vezes, só com a terapia, só com mudanças de hábitos, que são extremamente importantes, e não foi tratado e chega ali no adulto com todas aquelas comorbidades, aqueles transtornos que é muito mais difícil de tratar, né? Uma outra dificuldade que eu encontro é que a mãe, às vezes, não se permite tratar. Ela leva o filho para tratar, mas ela não se permite. E eu vejo isso em mim, eu tive que trabalhar isso muito em mim depois de ser mãe. Porque a culpa de você tirar um tempo para você se tratar, achando que aquilo iria prejudicar o tempo que você tem com o filho, né? E a gente vê que se a mãe não trata a depressão pós-parto, a depressão da gravidez, tem estudos também que mostram que uma grande parte da infância e adolescência vai desenvolver depressão. E a ansiedade também na infância e adolescência. Então, você se tratar, você está prevenindo a criança de se tratar, né? Pela genética, pelo aprendizado, que vocês veem tanto no psicanálise, e pela epigenética, que é uma coisa que eu estou apaixonada também. A gente falou no podcast, a gente falou no intervalo. E assim, e essa fala sua vai muito de encontro com a nossa fala com relação do porquê que nós fomos cuidar das mulheres gestantes, das mulheres tentantes, já exatamente nesse caminho de uma prevenção. É uma prevenção para a mulher, é uma prevenção para a família, é uma prevenção para aquele ser humano que vai chegar ainda, né? E é tão interessante porque eu estou aqui pensando, nós estamos aqui para falar sobre a perinatalidade e não tem como desvincular desse desenvolvimento infantil, por todas essas mudanças que acontecem, e aquela história que a gente estava falando, o que a gente tem para oferecer? A gente tem para oferecer o que a gente tem. Se a gente não tem, a gente não consegue oferecer. E de que forma que eu posso alcançar isso para oferecer algo melhor para os meus filhos? De que forma que eu posso oferecer algo diferente? É buscando esse auxílio e esse apoio com esses profissionais. Peraí. Tem uma coisa chamada pré-natal psicológico. Onde a gente faz toda essa preparação, esse acolhimento. Não são só psicólogos, a gente fala pré-natal psicológico, mas ele é psicológico no sentido também psicólogo, psiquiatra, né? E todos os profissionais que possam. O problema é que, às vezes, muitas das vezes, né, a gente só vai... ainda é assim, né? A pessoa só vai procurar um pré-natal psicológico ou se ela tem um histórico prévio já de adoecimento, né? E aí ela já entra nesse lugar de gestante, tentante já adoecida, ou se ela já não é mais mãe de primeira viagem e viu assim, o trem é punk, né? Mas o ideal seria que todo mundo tivesse essa consciência, né? Já de procurar antes mesmo de... E aí o que eu achei que a Laura falou de interessante, a Michele também, que é assim, né, o cuidado que o profissional de saúde mental tem que ter, porque, por exemplo, né, fico me colocando no lugar de mãe. Assim, preciso levar uma filha para a Michele avaliar. Como a gente já se culpa, né? Aí trai a questão da culpa materna. O que eu fiz de errado para esse menino estar assim? Que foi até a questão que eu perguntei para você do temperamento lá no outro episódio, né, Gerald? Porque, às vezes, os nossos filhos manifestam algumas coisas que você pensa assim, onde eu estou errando, né? E às vezes não é por aí, às né? Vezes,
não sei nem se seria às vezes, eu ia dizer às vezes não. Eu diria que 90% das mães e pais, mais mães do que pais, chegam aqui com essa sensação de culpa, né? Temas importantes da gente falar sobre esse lugar da saúde mental da maternidade. É a culpa, é a solidão. Deu uma viajada, Jorge já sabe, quando eu me pega aqui nos olhares viajando aqui, ontem eu estava tendo uma conversa com a avó Delza e estávamos falando. Vó Delza, para quem não sabe, é uma psicanalista maravilhosa, né? A gente compartilha essa avó. E ela foi a primeira a trazer para Goiânia esse tema na época chamava psicologia da gestação, né? Não era a perinatalidade. Hoje é hoje está até difícil a gente falar, né? Psicologia da gravidez, aí agora é perinatal, obstétrica, enfim. E a gente estava falando sobre o quanto as nossas questões aparecem enquanto estamos gestando ou nesse processo de tentar engravidar. Gestando, parindo e maternando. É como se algumas portinhas fossem abertas sobre toda a nossa história e ela aparece ali de forma inconsciente. Muitas vezes a gente tem sentimentos e sensações e atitudes sem entender de onde elas vêm. E com esse olhar especialista, esse olhar que a psicanálise traz, a gente consegue fazer essa interlocução e entender que tem a ver com a própria história. E muitas vezes não com aquela história que está acontecendo naquele momento. E com essa percepção vem uma possibilidade de elaboração de todo esse processo. Então, o maternar, o gestar, o parir, o tentar entrar nesse mundo, né? Ele traz oportunidades maravilhosas, inclusive de cura da própria história, de que coisas que muitas vezes está guardada ali num lugar tão distante que não há conhecimento, embora apareça em atitudes de alguma forma. Tem sintomas. E aí eu acho assim, né, como psicólogo, psiquiatra, né, nesse acolhimento cuidadoso que não culpabiliza, né, mas pontua e, na verdade, assim, um tratamento que acolhe, sempre tem a responsabilidade do sujeito, não é que a gente fala assim, né, essa diferença entre culpa e responsabilidade. Só que aí, na verdade, assim, o responsabilizar, na verdade, é dar poder, entendeu? Como um tratamento adequado empodera, né? Porque às vezes é uma palavra usada muito, né, aleatoriamente hoje, mas nesse sentido empodera, porque aí a pessoa ela consegue ir caminhando, né, já de maneira mais inteira. E aí o profissional precisa ter esse cuidado, né, de não reforçar essa culpa, né? Que às vezes vem, a gente conversou no primeiro podcast falando de estigma, de preconceito, que pode vir associado, né, e aí gerar mais culpa, mas que o tratamento adequado é isso, né, de que essa pessoa tenha recursos, novos recursos, né, seja de uma medicação que ajuda ela a se sentir melhor, né, a estar suficiente. Né? Suficiente. Isso mesmo. Porque é tão interessante, eu vejo muito isso, né, no consultório, essa insuficiência materna, por isso a culpa. Acho que a culpa ela tem essa carinha da insuficiência. Eu não me sinto suficiente para fazer ou para dar, para construir, né? Então, essa insuficiência, que é normal, somos seres humanos, somos falhos, né? A gente não somos perfeitos, a gente tem nosso jeito, nossa história. E quando a gente consegue sair dessa rigidez, porque para mim saúde mental tem muito a ver com uma questão de rigidez de conceitos. Se eu consigo ampliar, sair, eu falo muito isso para os meus pacientes, se eu consigo tirar o meu olhar dessa dicotomia que é a vida, a gente sabe, dia, noite, o bem, o mal, né? Bom, ruim e assim por diante. Se eu consigo ampliar a minha visão e olhar para a vida de uma forma mais ampla mesmo,
eu consigo entender que eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade no processo e que continuo tendo. E que vou continuar a ter. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui conversando, por isso estou aqui buscando, por isso estou aqui, porque eu não estou conseguindo ultrapassar esse momento, eu não estou conseguindo passar dessa insuficiência. Georgia. Então, me ajude a ser suficiente para que eu possa oferecer. E talvez isso pese muito por causa daquela busca de uma perfeição que existe, né? Aquele maternar idealizado, sim, aquele maternar idealizado. E aí tem essa rigidez de entender que é o seguinte, não é questão de culpa, sim, é uma responsabilidade, mas ok, nós fazemos o que estamos ao nosso alcance, não tem como a gente fazer para além disso, e essa é a grande diferença. Eu lembrei agora de uma live que a gente fez essa semana sobre depressão materna, tá? A gente estava falando sobre isso. Porque essa idealização materna vem com a pressão externa também da família. E quanto mais, eu vi uma frase interessante, quanto mais você esconde que esse momento da gestação, do pós-natal, do pré-natal, do pós-parto, ele não é só 100% alegria, 100% lindo, 100% aquela propaganda de margarina, mas aquilo vem, todas aquelas inseguranças, angústias, tristezas mesmo, porque quando você tem uma mudança tão grande, você sente a falta de quem você era antes, das coisas que você fazia antes, né? Do relacionamento do casal como era antes, o marido se ressente daquele tempo que você tinha para lá para fazer massagem nele, você está lá fazendo chantada no bebê, e o marido está lá de lado. Então, assim, quanto mais a gente esconde que não é só 100% aquilo lindo, mais aquilo vem por baixo como forma de depressão. E, às vezes, a própria pressão da família de que você não pode demonstrar nenhum tipo de tristeza porque aquilo parece que você está ingrata pelo... Como assim, né? Você, mãe, você não está feliz, você está sofrendo com a amamentação, está difícil. A amamentação é difícil e a gente não pode assumir. Desafiadora. É lindo, mas é uma delícia. Eu amei amamentar, mas no início é difícil. E é um tempo que você está lá desprendendo, né? Tem uma psiquiatra que eu gosto muito, a Alessandra Sachs, ela tem umas palestras no TED sobre isso. Ela fala que é como se fosse a mesma... da adolescência é a matrescência, todas aquelas mudanças hormonais, físicas, psicológicas que você vai desenvolver no pós-parto. Essa matrescência você assume, não só quando é depressão pós-parto, você assume que você tem angústias, tristezas em todas as mulheres que estão passando por aquilo. Então, todas necessitariam de um apoio, uma rede de apoio, um grupo terapêutico, né? Esse matrescência é um nome bem propício, né? Porque, assim, tem aquela mudança da adolescência mesmo, né? A gente até conversando um pouquinho sobre a adolescência ontem, né, Laura? A gente falou assim, a adolescência é um momento difícil, né? Às vezes até fala assim, você gostaria de voltar a ser adolescente? De jeito nenhum. Eu acho aquelas inseguranças eu da acho adolescência. muito angustiante, eu falei, gente. eu queria a minha segurança dos 40 com o metabolismo dos 20. Mas a matrescência é assim mesmo. Com a responsabilidade. Com a responsabilidade da adolescência, metabolismo da adolescência dela. Mas lembra, no outro podcast que eu estava falando, que tipo de relação foi Sim. estabelecida entre elas? É uma relação de vínculo, de apego inseguro, ansioso, aonde, pelo medo de ser abandonada, eu me dedico de forma triplicada, mas eu também cobro de você de forma triplicada. Então, quer dizer, essa mamãe precisa de um cuidado, de um tratamento, ela precisa enxergar que a forma que ela tem de se relacionar e de se vincular é adoecida. E que ela está ensinando. Obviamente, essa filha está, a gente pensa, saudável. se ela tá dizendo, não, dentro não das quero esse transformações típicas. ou né? ela está com vínculo também de apego inseguro, só que evitativo. Porque quando você tem alguém que te se sobrepõe sobre você, o que você vai fazer? Você vai se retirar. Então, elas ficam nesse vínculo de apego inseguro, uma ansiosa, outra evitativa. E assim não consegue estabelecer uma relação saudável. Eu tenho isso no consultório também. E outra coisa, uma coisa horrorosa. Você falando assim da síndrome
Como às vezes os pais não sabem o que é normal de cada idade, né? E que vocês devem pegar isso demais, a gente mostrar né? que não é patológico, que muitas coisas é da adolescência, Nós né? temos um podcast, né, no Psicanálise com Afeto, acho que ele é do mês de setembro, se eu não estiver enganada, chamado a Adolescência Normal, que é um termo usado por uma psicanalista, a Berasturi, né? E aonde a gente fala sobre isso. É um período de transformação. E eu amo comparar a adolescência com a gestação, exatamente pela busca da própria identidade, pela busca de se conhecer, de se entender, de achar literalmente a própria identidade, né? De se reconhecer. É um processo, ele não acontece da noite para o dia. Eu tenho uma fala da Alessandra Sachs nessa palestra que ela dá no TED, que ela fala, que eu achei muito interessante, que o fato de você se abrir para buscar a sua própria identidade, mesmo depois de ser mãe, que não é fácil, eu reconheço como mãe, eu até acolhi mais as mães depois de ser mãe por causa disso. Então, o fato de você procurar continuar, manter sua própria identidade, manter seus projetos, seus sonhos, isso abre uma liberdade para o seu filho também conseguir ter o direito de ter a própria identidade, os próprios sonhos. Uma coisa que eu acho importante, e a gente está com um tempo corrido, precisamos ver quais são as perguntas que tem para a gente responder e encerrar, mas é porque numa passagem falando sobre a idealização da maternidade, do pós-parto, eu preciso dizer, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque assim, além dessa idealização da satisfação, da plenitude com relação ao pós-parto, eu tenho entendido e encontrado, talvez por eu trabalhar muito nessa área, inclusive agora com outro cenário, onde as pessoas olham para o puerpério com os olhos muito negativos, como se fosse uma escuridão. Então, assim, não, peraí, o pós-parto deixou de ser aquele mar de rosas idealizados e, de repente, ele virou uma escuridão. Não, gente, não é um buraco também. É transformação. Só que, na verdade, transformação a gente sofre no dia a dia sempre. Ok que nesses períodos, como a adolescência, o pós-parto, está potencializado, acontece com uma força um pouco maior, mas muito longe de ser um período nebuloso, necessariamente nebuloso. Então, assim, nem lá, nem cá. Né? E eu acho muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, porque a sensação que eu tenho é que começou-se a falar sobre essa não idealização e, de repente, pulou para cá, para o negativo. A Georgia não começou falando lá assim, da polaridade do mundo, né? Inclusive, na hora que você falou assim, você deu 2 exemplos, né? Qual que foi? Dia, noite, bem e mal. Na minha cabeça já veio, porque eu adoro esse outro. Amor. E não é, eu costumo dizer que não é o ódio, que é o. Agora, só porque eu fui falar, faltou a palavra. É quando você não dá nem moral. Como é que chama, gente? Então, vou voltar, porque o Douglas vai cortar. É para além do amor e o ódio, é o amor e a indiferença. Essa é a grande polaridade do amor, né? Se a gente parar para pensar para o outro, né, Ainda Laura? está vinculado. Já está vinculado. A indiferença, não. Pois é. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma consideração que vocês também queiram fazer? Eu não ia falar, não, mas... Fala, Carla, queremos te escutar. Não, é muito impactante, acho que a gente falar de infância e adolescência. Acho que a gente mexe num lugar, né, para os pais, que é muito peculiar, assim. E aí, assim, quando você falou da questão da idealização, eu estava aqui justamente pensando nisso, né, sobre a questão da amamentação e das fantasias, que eu acho que depois vocês podem falar melhor sobre as fantasias dentro da psicanálise que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Em relação ao que a gente espera do outro. E isso tem tudo a ver com a questão da infância.
pensando muito nesse lugar e no discurso, que aí vem a questão da informação também, mas no discurso idealizado, porque a gente sai de um lugar que é de idealização para criar outro lugar que é de idealização também, né? Só que ao contrário, exatamente, porque aí começou-se e aí eu recebo muitas mães, né, com essa questão mas eu não dou conta de amamentar assim. E aí eu falo, mas quem falou que tem que ser assim? Mas não é assim, né? Não tem que ser lá até os 2 anos? Não tem que ser até os 3 para ser certo? Não sei. Exato, não sei, né? E aí eu lembrei de uma fala da Vera Iaconelli, né? Que é assim, nada é garantia de nada, né? E muitas vezes a gente tenta controlar tudo ao nosso redor, né? Não, então eu preciso ser assim, eu preciso prover assado. E tem a ver com a questão do limite. A gente passando, às vezes, dos nossos limites, né? Enquanto mulheres, para ofertar algo que está num processo de idealização, que às vezes não tem a ver com aquela realidade. Cara, você falou, é a idealização do outro, não é do outro, é a idealização da gente mesmo, do que o outro pode oferecer pra gente. Exato. Como se o mundo tivesse que oferecer. Olha o movimento novamente. Eu projeto lá, isso está dentro daquele vínculo inseguro, tá? De relação de apego, ansiosa. Eu espero demais do outro. Sabe aquela posição do bebê? Eu dou demais, então eu espero demais. Pessoas ansiosas são pessoas que esperam demais, idealizam demais as relações. Se idealiza, idealizam os outros. Tá? Só para completar, a Georgia coloca um aspecto que é muito interessante. A Clarissa pôde participar de uma roda de conversa que a gente fez com mães que vivenciam a maternidade atípica. E aí, como a gente vê isso muito nítido, né? Essa idealização desse outro, desse filho. Então, aquele filho ideal, né, que eu idealizei, e o filho real, aquele que chega para mim. E aí a gente passa por esse aspecto, né? Que quando recebe esse diagnóstico, essa quebra desse bebê, dessa criança idealizada. Como é que fica, Georgia, para a psicanálise, essa visão do autismo, né, para a psicanálise? Me fizeram essa pergunta umas 2 semanas atrás, estava no consultório, estava conversando com a mãezinha sobre isso. A questão não foi uma aula de pós-graduação, agora que eu lembrei, foi uma aula de pós-graduação, as meninas perguntando. A questão não é a criança, é tão engraçado, a gente olha para a criança. A questão é a minha insuficiência, porque é como se o meu filho não fosse perfeito, então eu não sou perfeita. A questão está na mãe. Porque tem um tal de um discurso e tal de crianças, como é que é? Super exigentes, como é que é? Tem um termo, crianças, alta demanda. Crianças de alta demanda. Gente, quem diz que a criança tem alta demanda? Aí o povo fica assim para mim, como assim? Eu falo, tá, a criança tem alta demanda. Não vou... Rainer, não vou discutir com você isso. Porém, você concorda comigo que esse Rainer é da mãe? Não é da criança? Porque isso perpassa pela mãe. Esse Rainer... Quem é o adulto da relação? Você entende? Quem a criança é que acabou de nascer. percebe e sente essa alta demanda, né? Sim, alta demanda sou eu comigo mesma. Eu costumo dizer, né? gente, Difícil que lá, no consultório eu sempre digo isso para meus pacientes. Não é sobre o outro. É sobre mim. Vamos parar de olhar para o outro e dizer sobre as questões do outro. Tudo que a gente achar que é do outro, vamos passar para o nosso olhar. Até porque aqui no consultório, aqui em análise, o que a gente consegue mexer e modificar? Nós mesmos, a gente não muda o outro. Então, fulano, sei lá, meu amigo faz... Peraí. Ele pode até ser que, de fato, seja aquilo. Mas de que forma que isso te toca? Em que lugar que você se coloca, né? Então, essa mãe... De que forma que você lida com isso? De que forma que isso te toca? Onde isso mexe com você? Não é o outro, sou eu. E é interessante como que isso transcende, né? Porque a gente está falando de perinatalidade, de puerpério, de criança, adolescente. Então, assim, uma relação que vem de mãe e filho, aí a criança cresce, vira um adolescente. Às vezes, só aparece essa relação problemática ou quando ela casar, né? Ou no trabalho, nas relações pessoais.
Então, nós somos seres de relação, né? Que vivem em comunidade. Então, isso às vezes é um problema que está lá no início da vida do indivíduo. E vai tocar ou não, né? Aquilo vai aparecer isso vai ou não. aparecer lá na vida adulta. Ju, te respondendo, né? Essa coisa da psicanálise em si, esse olhar. É um olhar sobre suficiência e insuficiência. Primeira coisa que a gente precisa olhar para a gente, entender que faz parte. Então, se meu filho ele tem, seja um transtorno do neurodesenvolvimento, que o autismo está dentro, né? Ou qualquer outra, né? Possibilidade, vamos chamar assim, ele está me dando a possibilidade não só de olhar para mim, mas de olhar para ele, de olhar para a nossa relação e olhar para o mundo de uma forma mais ampliada, justamente essa ampliação do olhar. A gente idealiza as coisas porque é como se a gente tentasse ter um controle sobre. E controle não há. Eu recebi uma mamãe, né, esses dias agora, ela assim, está muito difícil, tenho filhos, ela tem muitos filhos, assim, uns 4 filhos, e está muito difícil, o mais novo tem 3 anos e pouquinho, e está no peito. E ela falando assim, todos os meus filhos têm problemas com limites e não lidam bem com a frustração, que foi o que eu tinha falado sobre essa relação carência-satisfação. Então, é o tempo todo. Aí o pai olha assim, porque vieram eles, né, veio o casal, olharam assim para mim. Ele olhou assim para mim e falou assim, nossa, então isso que você falou, nós somos hedonistas lá na nossa casa, falou para a esposa, porque a gente é o tempo todo, cada um individualmente olhando para a própria satisfação. Então, assim, todo mundo chegou em casa, está todo mundo nos vídeos, né? Está todo mundo no celular, está todo mundo fazendo coisas individuais. E não em grupo. Estamos lá, mas nós não estamos juntos, não estamos nos relacionando. Então, quando a gente fala de uma demanda, vamos dizer, diferenciada, eu estou dizendo, eu também preciso me abrir para todo e qualquer tipo de demanda que haja. É uma oportunidade para a gente se abrir. É assim que eu enxergo. Um olhar que inicialmente é de falta, né, Georgia? Na verdade, é de ampliação, igual você falou, né? A falta está naquela ideia do abandono. Lembra? Aí a gente volta lá para os vínculos insuficientes. Vocês veem, minha visão ela é muito assim, dessa questão dos vínculos. A gente não se constitui fora dos vínculos. A gente somos seres relacionais, somos seres que partimos, a gente brota daí. A gente não vira gente. Eu falei para esses papais assim, a gente não vira gente sem ter uma gente para fazer a gente gente. Não pode pegar, nós vamos encerrar. E se for essa da infância, traz para a próxima, que a gente vai falar sobre infância. Agora você Bom. porque eu vou ouvir a Michelle falar. Agora eu vou de mãe. Bom, mais uma vez a gente extrapolou. Gente, esse assunto de saúde mental é quase que difícil de amarrar e encerrar, né? Mas vamos ficar por aqui. Acho que se vocês tiverem alguma pergunta, tiver algum conteúdo específico que gostariam que a gente falasse mais, só mandar para a gente, mandar mensagem, mandar... Escreve aí. Exatamente. Pergunta aí que a gente responde. E este foi mais um Instituto Afeto na nossa Nossa casa com vocês.